da fisioterapia ao empreendedorismo. Como se constrói esse caminho? Fica comigo. Olá, levezas. Eu sou Carla Medrado, estou falando aqui diretamente dos estúdios da Rede Nova Belém de Comunicação. Nós estamos aqui com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, pela TV Marajoara, canal 50.1. E hoje, gente, é um dia muito especial, porque é o início da nossa segunda temporada do quadro Pega Visão, que é um quadro que eu costumo dizer até que é mais que um quadro. É um movimento para a gente falar sobre o mundo do trabalho pela lente das pessoas que estão fazendo a diferença, com muito propósito, com muito significado. E por que não? Leveza, claro. E hoje eu tenho a satisfação e a honra de ter aqui uma convidada muito especial para essa estreia. Ela é uma mulher que transformou experiência técnica em impacto social. Ela é fisioterapeuta de formação, empresária e CEO de um ecossistema de saúde que atua com reabilitação, inclusão e formação profissional nas regiões norte e centro-oeste do Brasil, por meio das marcas Carleto, Neuroability, Conectar e Irei. Com mais de 17 anos de trajetória, lidera um grupo com mais de 500 pessoas, unindo cuidado, cultura e propósito como estratégia de crescimento. Isso é incrível, gente. E é com muita alegria que eu tenho a honra de receber aqui Monize Carleto. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito bem-vinda mesmo. Você me emociona com Ai, que bom, mas é para emocionar, né? Muito bom. Vamos começar então falando do começo da história. Vamos começar pelo começo, né? Para as pessoas que te conhecem, aquelas que estão te vendo pela primeira vez, né? Como foi que essa trajetória começou em relação à fisioterapia, né? Como é que ela ganha corpo? Começa a história no interior do Pará, que você não é paraense. Não, Conta um pouco dessa Hoje eu sou jornada. paraense. Sim, hoje me sim. considero paraense porque já estou aqui há 14 anos. Mas começou em Minas, né? Eu sou mineira e aí fisioterapeuta de formação, trabalhava lá e veio a oportunidade de vir para cá. Mas para vir para cá eu precisei abrir uma empresa, algo que eu nem tinha ideia, né? A faculdade não ensina a gente a ser empresário, né? Principalmente profissionais de saúde. A gente forma para ser técnico, né? Sim. E aí quando eu vim para cá foi necessário abrir a empresa. E com isso a gente abriu para prestar o serviço, começamos no Marajó, na Ilha do Marajó, e a empresa foi ganhando corpo. Foi assim que a gente começou. Agora é interessante, né? Porque quando você diz assim, na minha jornada, eu comecei fisioterapeuta, né? E depois eu me tornei necessidade de abrir empresa. Qual foi o gatilho, Monize? Assim, que momento que você percebeu que aquela Monize que saiu da faculdade, iniciou como fisioterapeuta e uma excelente fisioterapeuta, qual foi o gatilho? O crescimento, né, na empresa, apesar de muitos tombos, todo empresário tem tombos, né? A gente cai, levanta, mas o crescimento da empresa, ele foi me empurrando para a liderança. E aí, naquele momento, eu tive que escolher, ou eu vou ser líder das equipes e vou impulsionar esse negócio, ou eu vou continuar na assistência. Então, foi doloroso no começo, porque tem aquele conflito de uma coisa que você faz muito bem, que é ser fisioterapeuta, e eu falo isso, eu sou uma boa fisioterapeuta, mas que em outra coisa que você também faz bem, que você está vendo que está dando resultado e que talvez com aquilo ali você vai conseguir achar caminhos melhores até para o teu propósito, porque acho que achar o propósito também é importante, né? E eu sempre soube que eu queria cuidar de pessoas, só que eu imaginava que eu ia cuidar de pessoas na assistência, e eu percebi que não, eu ia cuidar de pessoas de outro jeito. Então foi essa virada. Cuidar de pessoas como? Empreendendo? Foi isso que eu decidi fazer. Então, você falando assim, quem ouve assim, parece que é fácil, né? Tipo, dar uma virada, eu vou cuidar de pessoas, comecei no técnico, agora eu vou ampliar minha visão. Todo crescimento traz desafios. Quais foram os desafios que você teve que enfrentar? Olha, eu acho que o empresário que falar que é fácil, eu quero que ele me dê a cartilha, porque não é fácil. Eu falo porque eu quebrei. Lá atrás, com essa história de abrir uma empresa e não ter experiência, eu sempre tive o sonho de ter uma clínica. O fisioterapeuta tem isso, né? Quero ter uma clínica. E a primeira clínica, ela quebrou. Por quê? Porque eu não entendia de gestão, eu não sabia que eu tinha que ter um bom contador, mas que eu tinha que acompanhar o processo. Então, assim, foi necessário eu entender que se eu não estudasse,
o negócio não ia para frente. E assim, era tudo para desistir, porque eu tinha quebrado, então não precisava empreender e abrir um novo negócio. Eu podia estar ali na minha zona de conforto, só com a Carleto, prestando serviço, mas eu queria crescer. E para crescer tinha que ter ordem, né? Porque é isso, até pra gente poder crescer precisa ter ordem. E eu falei, poxa, tenho que estudar. E foi difícil, teve muitos traumas, teve muitos tropeços, teve pandemia. Quando eu estava abrindo a Neurability, que é a nossa segunda empresa, veio a pandemia. Então, assim, muitos desafios. Não é fácil, é difícil, mas a gente tem que ter perseverança. Aí você fala assim que você teve que estudar, né? Você fala muito nessa palavra da gestão, né? Em que momento estudar a gestão deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade? Quando eu vi que a empresa estava crescendo e precisava dessa ordem. E eu me via perdida em alguns processos que eu não dominava e que eu não gostava de fazer, mas que eu precisava dominar. Então, por exemplo, cuidar do financeiro, entender de faturamento, entender de processos para que aquele serviço continuasse a crescer, né? Então, foi chegando muitos novos profissionais, novos pacientes. Então, nesse momento, eu falei, opa, aqui não dá para ser mais amador, porque senão o negócio vai desandar. Então, há uns 5 anos atrás, eu falei, preciso estudar. E dos 3 últimos anos, estudar mesmo, valendo, me aprofundar para poder tornar melhor o que eu fazia de forma meio que intuitiva. Aí foi isso que foi necessário. Interessante, né? Sair um pouco desse operacional e ir para uma visão, um posicionamento mais estratégico, né? Exatamente. E nessa jornada de estudos, o que você fez? Eu acho que tu falou exatamente o que eu precisei fazer, sair do operacional. E eu acho que todo empresário tem essa dificuldade. A gente quer estar com a mão na massa e a gente acha que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente lá na mão de obra mesmo, né? No que a gente faz. Eu, por exemplo, como fisioterapeuta. Então, deixar isto para que eu conseguisse fazer a gestão do negócio foi importante. Então, isso é o que fez o diferencial. Eu entender que eu era boa operacional, mas eu era melhor fazendo a gestão do meu negócio. E que boas pessoas poderiam me ajudar a escalonar aquele negócio. Então, essa virada de chave de você entender que no seu negócio você não pode estar no operacional. Quando ele começa a crescer e ganhar corpo, você precisa buscar pessoas boas para estar com você. Foi isso que foi necessário. Bacana. Agora você me dá uma janela bacana para explorar essa questão de pessoas. Então, você se posiciona no estratégico e você começa a preparar as pessoas, né? Cuidar desse ambiente, cuidar dessas pessoas. Conta como foi que isso se deu na prática, cuidar de pessoas, estruturar a sua empresa. Faz parte dessa questão da virada de chave. Minha primeira escolha, quando a gente começou a crescer, foi trazer bons técnicos para liderar. E nem sempre um operacional bom vai ser um bom líder, se ele não tiver entendimento de liderança e se ele não tiver essa coisa de realmente vestir a camisa da liderança, porque liderança é exemplo. Então, nesse momento, eu percebi que eu tinha que dominar um pouco para ensinar para os líderes que eu escolhesse como que eu gostaria que a gestão fosse feita dentro da empresa. Uma gestão humana, uma gestão que entendesse os dois lados, que partilhasse decisões, que não fosse impositiva. Então, no começo eu errei, porque escolhi operacionais que eram muito bons e queimei carta. Tem que dizer, perdi bons operacionais, porque depois que você sobe um profissional para uma liderança, é difícil de voltar ele para o operacional. Tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Muitas vezes não dá para dar um passo atrás, né? Justo, exatamente. É complicado, né? Aí você ganha um líder que não é tão eficiente e perde um excelente técnico, Exatamente. Né? Então, esse timing de saber se realmente aquela pessoa vai ser um bom líder, hoje eu já faço muito melhor. Mas há uns 5 anos atrás eu queimei cartas e dói porque a gente perde profissionais operacionais bons. Às vezes eles caem para o mercado, voltam a ser operacionais. E você tem aquela sensação de frustração, né? De, poxa, eu errei, eu não consegui fazer com que aquela pessoa performasse. E aí isso me fez estudar. Mas também me deu corpo para entender quem são os bons líderes hoje e a gente investe muito nisso. Capacitar as lideranças para que o ambiente no todo, na clínica, nas empresas, ele seja mais favorável para que as pessoas performem. Então, a gente não admite essa coisa da liderança impositiva. Lá as decisões são divididas, né? A pessoa está no centro, desde o paciente está no centro, mas também os agentes do processo de reabilitação também tem que estar no centro. Sim, gente que cuida de gente também tem que se cuidar internamente, né? Então, falando um pouco mais desse teu olhar humano para dentro da organização,
Em que momento você percebeu que a sua cultura era uma alavanca para o seu crescimento? Quando a gente fez o primeiro evento de cultura, uns 3 anos atrás, que a gente viu que realmente trabalhar com eles, o que era a nossa cultura, a nossa religião, o que era a nossa empresa, funcionava. Então, a gente começou a trabalhar uns 2 meses antes, a gente viu que funcionou e eu falei, opa, aqui é o caminho. A gente precisa mudar a cultura daqui de dentro para mexer com as pessoas, né? Então, pessoas que não tivessem os valores, não entendessem o negócio, acabam saindo, né? Porque eu falo que se a cultura é forte, né? Naturalmente a pessoa não fica. Então, acaba a gente livrando a gente até de situações difíceis. Se é um profissional que não está vestindo aquela cultura da empresa, dos valores que a gente acredita, da missão que a gente tem, ele acaba saindo e o grupo todo, se ele é forte, ele acaba ele mesmo não aceitando que uma pessoa não se engaje ali, Sim, né? Ele se regula, né? Quando a gente fala você falou de liderança, né? A liderança pelo exemplo que sustenta a sua organização. Fala um pouco sobre essa questão da sua liderança pelo exemplo, desse ambiente de cultura que as pessoas começam a entender. Como é que essa liderança hoje cola com essa sua cultura? Eu acho que é isso, é dar exemplo, é mostrar. Não adianta eu falar que eu quero que as pessoas sejam pontuais e eu não ser pontual, por exemplo, quando eu agendo uma reunião. Perfeito. Não adianta eu dizer que eu não aceito que se faça fofoca e eu ser a pessoa que eles vão pegar, às vezes, fofocando no cafezinho. Então, assim, são pequenas coisas, Carla, que a gente e os líderes todos ao redor têm que mostrar, né? E eu não vou dizer que é 100%. Sim. A gente tem situações em que a gente precisa chamar para o feedback, mas isso é importante. Quando aquele exemplo não está sendo legal, chama para um feedback, conversa, porque eu acho que hoje falta muito isso para os empresários. Tu chama a tua liderança para dar um feedback para ela, tanto positivo quanto negativo, né? E é isso, você dá o exemplo, porque não adianta eu falar que a nossa missão é unir pessoas através das diferenças e eu não viver a missão todos os dias. Então, é muito isso. Perfeito. Vamos conectar agora com resultados, né? Então, a gente está falando de um ambiente que entende bem da questão da cultura, de uma liderança consciente, de exemplo. Como é que você enxerga esses elementos todos se conectando com os resultados dos seus negócios? A gente vê isso no crescimento, né? O crescimento, ele é exponencial. Graças a Deus, a gente vê isso refletido em quantidade de pessoas que trabalham com a gente. Então, a gente fala, nos últimos 3 anos, a gente cresceu em mais ou menos 300 pessoas no grupo, né? A gente saiu de 100 e poucas pessoas. Nos últimos 3 anos? Nos últimos 3 anos. A gente tinha 120 pessoas trabalhando, a gente tem quase 500 nas 4 empresas, né? E a gente vê que as pessoas querem trabalhar com a gente, né? Isso que é o legal. No mercado que a gente está hoje, tem uma rotatividade muito grande de profissionais. Então, a gente vê que as pessoas querem trabalhar com a gente. E os que, às vezes, saem para buscar oportunidades, às vezes pedem para voltar, porque sentiram que aquela cultura tem mais a ver com eles. Experimentaram, né? Então, isso também é legal. E os nossos números mesmo de crescimento, que são sólidos, isso é legal. Mas não pode patinar, a gente tem que estar com a visão onde a gente quer chegar, porque também não pode se desligar dos números. Sim, isso é um processo, né? É um processo contínuo, natural, é um processo que você não pode patinar, como você disse. Agora sim, você fala de grupo. Explica um pouco como foi, você primeiro fez, qual empresa, depois, assim, para a gente ter uma noção do que é esse grupo, né? E a gente se viu o grupo esse ano, que foi necessário a gente entrar nesse processo, né, de realmente criar um grupo empresarial, porque é um ecossistema sendo construído aí, né, até com novas empresas talvez. Mas a gente começou com a Carleto, que é uma empresa que presta serviço terceirizado de reabilitação, e a empresa começou comigo, eu prestando serviço. E aí foi crescendo, foi ganhando corpo, foi pegando novas licitações e novos locais de trabalho. Hoje a nossa maior empresa que tem mais profissionais trabalhando é a Carleto, cerca de 330 profissionais. E aí, dali, eu tive a visão de abrir a Neurability, que é a nossa clínica, né? Nós temos 2 unidades em Belém e é a que atua também no segmento que a gente faz, né, da Carleto, mas de forma particular, para planos de saúde. E dali eu vi que a gente precisava usar o potencial que a gente tem de capacitação. Então surgiu o IREI, que é o Instituto de Educação. De Educação. Isso é incrível, né? Porque é um ecossistema que você cria, né? Dentro de um negócio que
um negócio vai retroalimentando o outro, né? É justamente isso. A gente vê a necessidade de um negócio alimentar o outro, até porque a gente vê, às vezes, uma carência de capacitação em alguma coisa. Então, surgiu um instituto. E a Conectar, ela faz muito o que a Carleto faz, só que em outro estado, né? Ela está indo para o Tocantins. E a gente pensou muito nisso, em abrir no Tocantins e migrar para outros locais. Então, a gente tem participado de processos licitatórios em outros locais também. E espero que a gente continue crescendo. Sim. Incrível. Agora, diante de toda essa jornada que a gente fala assim, quantos anos? São 17 anos de formada, né? 14 anos de Pará. 14 anos, então, né? Aqui nessa jornada, construindo esses negócios com pessoas. Como você falou, quebrei, mas levantei, aprendi, fui estudar, enfim, e estou com esse grupo nas mãos. O que você, quando você para pensar nessa jornada, quais foram os aprendizados? Assim, o que ficou de bom nesse caminho de competência, de aprendizado que você ganhou? Eu acho que é muita constância e resiliência, saber que a gente passa por tropeços, mas que a gente sai mais forte, né? Eu acho que o tropeço ele vem para você aprender e não errar de novo. E é muito isso. Quando você cai, que você se encolhe, você não aprende nada. Mas quando você cai e tenta de novo, você dificilmente, a não ser que você seja ruim de aprendizado, né? Mas você não vai errar aquele mesmo erro, né? Então, eu acho que é isso. O aprendizado, ele vem para você crescer. Se você vê ele de forma negativa, eu acho que até quando dá errado, dá certo, cara. Né? Eu penso muito isso. Deu errado, mas deu errado para você fazer melhor. E nessa jornada, teve algum momento que você disse assim, não dá mais para mim? Teve algum momento que você disse assim, vou desistir, né? Incrivelmente, não. Não. Eu sou muito constante. É isso. E eu tenho muita fé também. Então, assim, desânimo, sim. Mas vontade de desistir, eu não tive ainda. E espero que eu não tenha. Porque eu acho que daí tudo perde sentido. Sim. É incrível, né? E ver a sua história, assim, que sirva de exemplo para as pessoas, né? Porque acho que a jornada empresarial, né? Quem empreende nunca vai ser fácil, né? Não. Mas a questão é o que eu faço com aquilo que está nas minhas mãos, né? Exatamente. Então, acho que você traz muito isso, né? Assim, tudo que aconteceu comigo de ruim, como que eu transformei isso para esse lugar que eu tô, né? Justamente, eu tento não olhar, aconteceram coisas ruins, muito difíceis até na minha trajetória, mas eu prefiro não me apegar a essas coisas ruins, mas sim das coisas boas que vieram depois. Porque é incrível que eu sinto que, assim, sempre que aconteceu uma coisa ruim, veio uma coisa muito maior depois e eu estava preparada. Sim. Né? Então, eu acho que é isso. Os tropeços me ajudaram a estar preparada quando vieram os desafios para crescer. E a gente não pode ficar parado só no que dá errado. Perfeito. Você já deu aí a visão do seu negócio, do grupo, mas quem nos assiste, como é que acha essas empresas? Fala um pouco assim de qual canal, como que, para cada público, né? Como é que se conecta com o seu negócio? Pelo Instagram, a gente consegue achar o Grupo CN, e aí do Grupo CN tem o direcionador para as quatro empresas, né? Que é a Neurability, @Neurability, @Carleto Reabilitação, @Conectar e Irei Neuro. Esses são os Instagrams, mas a gente também tá no TikTok, a gente tá a Carleto tem o site, porque é a empresa que a gente tem o site justamente pela questão de ser a nossa vitrine, né, de serviços para as licitações. Então, dessa forma, vocês conseguem encontrar bem tudo que vocês quiserem saber tem nesses canais. Sim. Então, o Instagram é o canal, né? É o canal mais fácil para encontrar. Acho que vale a pena você olhando para essa câmera aqui. Passa uma mensagem assim do seu coração para aquela pessoa que assiste você com essa sua jornada incrível, né? E que hoje está vivendo um momento de dúvida ou de crescimento, de virada de chave. Que mensagem você deixa para essa pessoa? Tá, vamos lá. Eu acho que é você saber olhar, saber ter visão. Acho que é o nome do programa, né? Mas é isso, saber olhar. Então, é assim, a gente tem 4 olhares, a gente que é empresário, eu digo isso, e eu ouvi isso de alguém e isso ficou na minha cabeça. O primeiro olhar é olhar para frente, você tem que saber onde você quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, tem que ter meta. O segundo é você olhar para trás. Você caiu, aprendeu, e aquilo que tu aprendeu, tu não vai errar de novo. Você olhar para o lado, por quê? Quem está do teu lado? Quem vai te ajudar? Quem pode crescer com você? Aí, quantas pessoas são importantes? Porque senão o seu negócio, você não vai sozinho. Ninguém vai sozinho a lugar nenhum. E o mais importante de todos, olhar para cima. Se você não tiver Deus te guiando, te protegendo,
não adianta. Então, são esses 4 olhares. Maravilha, né? Monize, eu ficaria assim mais 1 hora aqui com você, explorando mais áreas dessa sua jornada. Passa muito rápido, né? Passa Nossos rápido, minutos que a gente está passa aqui, rápido. né? Quero muito te agradecer Eu e que desejar agradeço. assim, muitas bênçãos para você, que esse ano seja ainda muito mais abençoado do que já foi até aqui, que você continue impactando vidas, pessoas, famílias, Amém. que eu sei que o trabalho muito bonito que você faz. Amém. Eu Muito agradeço obrigada. pelo convite. Muito obrigada. Que a gente possa estar aqui mais vezes contando mais histórias do Grupo Carleto. Vamos. Gente, para você que nos assiste, eu quero agradecer muito pela sua audiência. Desejar que essa conversa aqui que nós tivemos com o Monize, né, essa jornada de muito aprendizado, de muito conhecimento, de autoconhecimento e de superação, possa ter tocado seu coração para mudar aí o ponteiro do que você está vivendo hoje. E muito feliz com o nosso início dessa 2ª temporada e te espero no nosso próximo Pega a Visão. Até lá!